website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Veleje nesse informar, que aproveite a vazante da Infomaré. Que leve Muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da Infomaré. Que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois de um hot link num site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. De Connecticut acessar o chefe da milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas do Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Jogar. Buenas noches, todo mundo. Não, esse pessoal toda. Muito bem-vindos. Hoje deu Então, vamos aberto o lá. microfone. Queridos, a gente está aqui praticamente para apresentar um dragão que quase ninguém conhece. E mesmo... Vai dentro? Pronto, agora te desliga o microfone, por gentileza, que continuamos ouvindo. Oi, Estela. Bom, acho que você vai fazer parte, então fica na área. Continuando, a gente vai fazer hoje uma reunião com um dragão que praticamente ninguém conhece, e mesmo nós do Dragon Center, a gente conhece pouco, porque ele foi dos últimos dragões a chegar. E ele se chama Ágaba. E eu ia ter que aprender como é que ele seria retratado, né? E, por minha surpresa, ele não está no planeta Terra. Ele escolheu, ao contrário dos outros dragões... Ah, sim. Possível, Maria. Bueno, gracias. Ele escolheu ser retratado em algum lugar do universo, com um campo de força muito grande em volta dele mesmo. E quando Ágaba entra, ele começa a mexer com o nosso campo eletromagnético. Hoje em dia, já faz um tempinho, nós estamos constantemente bombardeados por essas frequências. Quem mora em apartamento, então, nem se fala, porque tem internet de todos os andares, os prédios vizinhos, micro-ondas, aquelas coisas todas. E além disso, tem as antenas, as frequências das antenas. E o que a gente percebeu é que, com o tempo, a sensação que fica no nosso corpo é como se a gente tivesse plugado na tomada. Aquela sensação de... E a gente não consegue desligar. Tem uma pessoa da minha família que mora embaixo daquelas torres de eletricidade, né? E foi lá instalar cristais para ver se não afetava tanto energeticamente. Mas o fato é que afeta. A gente pode fazer o possível para desviar isso,
mas essas frequências, elas acabam penetrando, e é como se a gente não pudesse controlar. A gente tem vários dragões que trabalham com proteção, guardião que cuida para que a gente não tenha interferências de fora, de seres de baixa vibração. Mas quando o Ágaba chega, ele reconhece que o nosso corpo está sobrecarregado. Está sobrecarregado energeticamente, mentalmente, porque a gente não consegue desligar, emocionalmente, porque isso mexe com as nossas emoções, e praticamente a gente fica extremamente cansado, porque ninguém consegue viver pilhado o tempo inteiro. Então, Energizer Bunny. o quê? O pilha do Energizer, né? Que nunca Ah, falta. ela falou aquele coelhinho, né, que fica o tempo inteiro assim, que não acaba nunca. E então, ele vem chegando, a gente vai sentir daqui a pouquinho, né, como um guardião desse corpo energético. Ele vem trazendo presença, estabilidade para o dia a dia. E quando isso acontece, a gente consegue ter mais clareza e organização, porque a nossa atenção não está constantemente desviada, jogada de um canto para outro e nos distraindo, né? Ágaba, quando ele vai chegando no campo, ele deixa a respiração mais tranquila, convida, por causa da sua vibração, convida o corpo a desacelerar, e ele coloca vácuo entre um pensamento e outro, para que não fique acumulado, sobreposto, aquela coisa que todos nós sabemos tão bem, né? E esse apoio que ele traz é essencial quando tem acúmulo, tem sobrecarga, porque ele acalma o sistema nervoso central, ele tira o corpo do estado de alerta constante. É. E incrível desse tá seguindo o outro na Bomber, que ajuda a parar com qualquer coisa que está entrando no campo. E Agabá entra com essa suavidez também para ajudar as energias do corpo fluir, ajuda a sua energia energética, começa a ficar mais calma. Essa é a energia que está, eles estão começando a recriar nosso template do energia, nosso corpo do energia que é ao redor do nós. E esses novos dragões, tá incrível. Cada vez nós precisamos uma coisa mais forte, eles vão chegar com uma vibração que entra e realmente trabalhar para fazer bem melhor para todo mundo. Então, uma das suas principais qualidades é manter um campo de força, de energia pura, que funciona como se fosse um escudo contra esse bombardeio eletromagnético. Não é que ele bloqueia os sinais de Wi-Fi, por exemplo, mas ele regula de maneira que isso acabe não afetando o nosso corpo tão profundamente. E vamos começar a fazer a conexão, porque aí, à medida que eu posso contar mais para vocês, você já tem o trailer do Ágaba, para que a gente possa fazer uma meditação e vocês poderem sentir mais profundamente como funciona. E como a Eto falou, esses dragões da nova geração vêm chegando, respondendo às questões que a gente está passando. E todos eles estão participando na criação do novo humano. Porque aquela fórmula que a gente veio com esse corpício, ela não funciona mais. A gente precisa ajudar esse corpo a conviver com essas frequências, com essas vibrações. Vem chegando o 6G, né? Precisamos dar um apoio aqui, um filtro, para que o nosso corpo não sofra consequências absurdas de excesso de eletricidade. Certo? Então, eu vou pedir para vocês colocarem a sua atenção no seu coração.
E traz a sua presença por aqui e agora. Faz aquele esforço supremo. Vem dentro do seu coração. Recolhe você inteiro. Ele pede para a gente inspirar pela boca, contando 7, segurar em 7 e soltar pela boca em 7. E a gente vai fazer isso 5 vezes. Então, inspirando, contando 7. Segura, contando 7. Solta. E dá mais uma sopradinha no final do último 7. E vamos de novo. Inspirando 7 vezes. Segura. Solta em 7. Solta mais um rabinho. De novo. 7, 7, 7. Mais uma vez. Segura em 7. Rabinho. E a última. Segura. Solta. Rabinho. Agora, manda um raio de luz para o centro da Terra. Ele fala para a gente chegar nos braços de Gaia. Sentir ela envolvendo todo o nosso corpo, ativando os processos de descarrego dos nossos corpos, que a gente vai trabalhar com todos. Ela ativa pontos específicos na nossa cabeça. São 7 pontos específicos na cabeça que vão facilitar esse processo de Ágaba. Pela primeira vez, a gente não vai subir com a conexão, a gente vai ficar só com a conexão com a Terra e com a Gaia durante esse trabalho. Atrás de nós, nos conectamos com a egrégora Dragon Light.
nossos guias protetores, mentores, nosso dragão guardião. E damos permissão para que afine nosso corpo energético para os trabalhos de hoje à noite. Enquanto eles fazem isso, a invocação. Somos amados, abençoados, curados e unidos com a fonte de criação universal. Somos e estamos circundados por amor e luz. Somos livres do medo, do sofrimento e de interferências. Eu invoco meu eu superior, meus guias e os dragões, para me levarem ao ponto mais alto de autoexpressão, e que esse lugar seja de amor, luz e paz, onde eu possa atingir o meu potencial máximo. Eu invoco o dragão da água para que eu possa fluir com clareza e profundidade, e que o planeta seja abençoado com a limpidez das águas cristalinas. Eu invoco o dragão do ar para que eu possa alçar voo divino e corajosamente, e que o planeta possa ser muito abençoado com a pureza dos ventos das montanhas. Eu invoco o dragão do fogo para que meu coração possa vibrar de paixão e amor por tudo e por todos, e que o planeta possa transmutar as emoções destrutivas da raça humana. Eu invoco o dragão da terra para que eu possa cantar e dançar com todos os seres, e que o planeta possa vibrar de alegria hoje e sempre. Assim é. E já vai ficando pronto para a gente sentir a presença de Ágaba, o Agabá, como diz a Ento, parece que está mais correto, entrando no nosso campo energético. Ele fica na órbita do nosso campo energético. E ele fala que ele está no nosso campo magnético. Dando permissão para ele poder trabalhar conosco. E a gente começa a imaginar o dragão Ágaba como se ele estivesse em frente de cada um de nós. E se você não conseguir imaginar nada, pensa num desenho, pensa num dragão qualquer, porque quando a gente faz isso, a gente consegue conectar de verdade. Agora, do peito de Ágaba, começa a sair uma leve vibração e nós começamos a sentir um certo calor, começando na base do pescoço e vai descendo pela nossa coluna. Não é desconfortável, apenas uma sensação de alinhamento, de solidez, como se as suas células estivessem se organizando de uma forma mais eficiente. Sentindo essa energia descendo, descendo pela coluna. Agora, imagina que esse mesmo fluxo de energia corre pelos meridianos energéticos do seu corpo. Não importa que você não sabe aonde são os meridianos, são todas as conexões que passam pelo seu corpo. Ágaba vai limpando e desbloqueando qualquer estagnação, qualquer saturação, com a sua energia sutil, mas ela é bem forte.
E a gente começa a sentir essa calma envolver o nosso coração. E aqui ele absorve qualquer estresse emocional causado pelo caos externo. Uma sensação, tirando aquela sensação de sufoco, de agonia, angústia, e no seu lugar deixando uma sensação de segurança e uma serenidade inabalável, como aquelas que a gente sempre sente quando trabalha com dragão. Ele sobe para trabalhar no nosso mental. E ele solta um sopro muito difícil de perceber, inaudível quase. E a sua mente vai ficando mais clara. Vai bloqueando o bombardeio de pensamentos intrusivos. Aquela coisa como se a gente fosse um telefone celular, que as notificações começam a entrar assim, tchum, tchum, tchum. Ele bloqueia no nosso mental. E ele começa a liberar a ansiedade da hiperconectividade. E se alguém me escreveu enquanto eu estou nessa live? E aquele e-mail que eu estou esperando? Respira. Deixa ele trabalhar. Desplugando a hiperconectividade de você com o seu celular, de você com o seu computador, de você com o seu Wi-Fi, com o seu micro-ondas, com a rede eletroeletrônica da tua casa, televisão, não importa o que você tiver, air fryer. Vai sentindo. São fios fininhos que ele está desconectando. E a gente começa a sentir um alívio como se estivesse formando um vácuo mental. Mais focado, mais calmo. Aquele silêncio oco que a gente sente quando trabalha com os dragões. Ele vai para o corpo energético. E ele pede para nós enxergarmos as ondas de Wi-Fi, os sinais de celular, de radiofrequência, como pequeninas setas de luz em zigue-zague tentando entrar na nossa aura. Estão tentando, mas agora elas têm um escudo. E é como se elas batessem e são instantaneamente canceladas ou dispersadas.
Você chegou num santuário de silêncio digital absoluto. Agora a gente vai expandir a nossa percepção para além do nosso corpo físico. E a gente visualiza a nossa aura como uma bolha de luz suave ao nosso redor. E Ágaba começa a tecer uma rede de filamentos de luz. A luz é prateada e violeta ao redor dessa bolha. Agora a gente vai expandir essa bolha de luz em volta da nossa casa, de maneira que nós vamos, com a ajuda de Agabá, suavizar o impacto frequencial na nossa casa, no nosso lar, no nosso sítio. Expande para a cidade onde você mora. Para o país onde você mora. E em todo o planeta. Portal 88, 89. Assim grande, do jeito que nós estamos, nós vamos colocar na intenção fortalecer o campo frequencial do planeta Terra. Somos 26 pessoas. Juntos, a gente consegue dar uma bela segurada e fortalecer para que menos dessas frequências, não dá nem para chamar de negativas, frequências que causam perturbação, entrem no planeta, impedindo que a gente pense, raciocine, que tenha clareza, que tenha foco. E a gente segura esse campo. Na sequência, ele faz uma coisa que eu achei muito interessante.
ele pede que nós todos nos imaginemos num círculo em volta da Lua, com as mãos dadas, transformando as frequências que saem de lá e que são emitidas para o planeta, para os animais, para a natureza. De maneira que o impacto do que sai de lá seja atenuado e transformado em raios frequenciais de saúde em todos os níveis. Trabalhando dentro do portal 33 e 34. E tem algumas dicas físico também. Agora ou mais tarde? Pode ser agora. Tem a ver? Em nossas casas e escritórios, dá para colocar, essa coisa é um pouco louco, batata embaixo da sua escrivaninha, embaixo do seu computador ou embaixo do seu roteador. Batatas doces tá mais forte e deixa eles cestinha, 1 e 2, e eles vão ajudar a colher, né, do energia, sugar energias, e troca cada 15 dias esses batatas, coloca eles na natureza, coloca eles na compostagem, para ajudar a casa, escritório, a ter a saída dessas energias. Para nós que moramos no campo é mais fácil. Para vocês morando no cidade, esse ajuda muito. E outra coisa, também os pequenos plantas do sempre vivem, do cacti, também ao redor da sua área do trabalho. Cacto, sempre vivo. Que ajuda também a subir a energia da radiação. E a terceira coisa é para trocar suas lâmpadas brancos para amarelo, para deixar muito mais suave no corpo. Cactos, sim. Eles ajudam muito com a limpeza da energia do ambiente, desse tipo de radiação. Então, voltando para a meditação, para a gente poder encerrar a gente vai olhar para a Agabá. Agradecer a sua proteção e presença. Sabendo que esse escudo você pode reativar sempre que precisar, inclusive utilizando a essência, o sopro desse dragão. Porque com o tempo esse escudo que ele fez vai ficando mais fraquinho, e aí a gente consegue recriar com a essência e criando em volta de nós uma zona de cancelamento de frequência ao nosso redor, filtrando a radiação eletromagnética drasticamente e o ruído digital que afeta o nosso sistema nervoso. Pode ser que ele tenha algum recado especial para cada pessoa. Sente. Testa se você vai precisar da essência.
E por quanto tempo? Semanas, dias, meses? Uau. E a gente vai terminando, voltando devagarzinho. Tem notícias. Recados? Essas coisas que estão acontecendo esse mês, né? Conta. Aquele curso você está fazendo do limpeza das casas, dos Sim. Por falar nisso, duas coisas. Agabá, preparando tudo isso, né? É interessante que nesse mês, no final do mês, nós vamos dar um curso, vou dar o curso de limpeza de casa. E nesse curso, que é para todos os alunos e quem tem algum conhecimento de energia e sabe mexer com pêndulo, a gente vai trabalhar com os ambientes, com as histórias das casas, a gente vai trabalhar com limpeza de karma, energias pesadas. Essa altura, você está nessa live, você sabe que o incenso sozinho não limpa, não tira metade das energias pesadas que estão no ambiente. A gente vai trabalhar com recursos dragônicos para melhorar o ambiente numa casa. Então, por exemplo, os dragões dividiram nesse curso por elementos, fogo, terra, ar e água. Não é Feng Shui, nem Dragon Shui. E aí eles sabem exatamente quando um elemental precisa entrar num ambiente para trabalhar em parceria. Vou até contar um caso de uma moça que eu fiz a clínica dela, e na hora de entrar no banheiro, pediram para colocar um gnomo. Eu falei, mas um gnomo no banheiro, etc. Ela é psicóloga. Então, muita regeneração acontecia naquele espaço. E até aí, né, a gente acha esquisito, manda lá o gnomo, mas naquela semana foi uma cliente com a filhinha, e a filhinha desenhou o gnomo no banheiro e mostrou para ela. Então, estão lá, né, como é que a gente mexe com tudo isso? E perguntaram se vai ser online, eu estou testando online, sim, para a gente poder ampliar. E, recentemente, a razão desse curso é que me pediram ajuda para vender uma casa impossível em São Paulo. E à medida que eu fui trabalhando com os dragões, o que foi acontecendo nessa casa foi criando uma outra energia sutil que não tinha nada a ver com a casa física para atrair o futuro morador. Eles vieram trazendo elementos que nem são muito conhecidos para mim, como eles colocaram orixás num canto, colocaram velas, trouxeram os elementais, plantas muito específicas. E o que a sensação que você tinha olhando essa casa é que na hora que você atravessava o portão, você entrava noutra dimensão. Eu falei, bom, quem será que vai morar aí, né? Porque a casa toda foi refeita energeticamente para acolher esse próximo morador. Então, a gente vai explorar a parte de como é que a gente trabalha com os dragões na limpeza e harmonização de casas. E aí vai depender de quanto tempo a gente vai ter, porque, claro que a gente pode estender isso para negócios, dá para a gente estender para ambientes. E a última coisa que a gente começou a fazer nesse final de semana foi várias essências com elementos químicos. Da tabela periódica. Da tabela periódica, manganês, sílica, você lembra tudo que veio? Sulfur, São vários. fósforo. Fósforo, para a gente trabalhar com a Terra, com o planeta. E alinhamento com as novas energias, nós precisamos
usar essas essências para ajuda desse alinhamento. Então, provavelmente isso fica para um curso 2, mas se tiver tudo pronto e a gente tiver tempo, a gente faz isso também. E eu, como o curso começou a ficar cada vez mais interessante, veio a sugestão de convidar que quem quiser fazer um fim de semana no curso, né, tipo usar o nosso Airbnb, para poder aproveitar, absorver o máximo essas informações. Então, espero que eu tenha inspirado vocês, porque esse trabalho é tão apaixonante, tão incrível, e pode dar uma mudança bem enorme, né, na vida de cada pessoa. Então, esse é o curso inspirador que temos no último fim de semana de maio, dia 29, não é fim de semana, é no sábado, dia 29. E quem quiser ficar para o fim de semana, vai saber o que acontece nesse sítio à noite e no dia seguinte, né? Então, falem com a Ju, porque quem sabe a gente pode até fazer um experimento no dia seguinte de usar essas essências novas para calibrar o solo do sítio e ver o que acontece. Depois a gente vai acompanhando. Conta, Gideon. Na verdade, estou voltando um pouquinho aqui ao Agma. Isso, Depois, por favor, você dá uma olhada, testa. Existe uma coisa chamada duplo magnético. Yes? Conta Você veio mais. forte para mim enquanto você trabalhava com Agma, né? Assim como a gente tem o duplo etérico, né? Efeito de matéria etérica, à medida que você foi trabalhando com Agma, eu comecei a ver que nós temos uma espécie de um duplo magnético. Esse duplo magnético, ele é totalmente influenciado pelos nossos pensamentos, pela nossa energia interna, pelo nosso metabolismo, mas, obviamente, por todo o eletromagnetismo externo. E aí é claro que essas milhões de influências que ocorrem fêmeas ou de propósito vão mexer nesse duplo magnético. Então, muitas vezes, o duplo magnético fica distorcido, polarizado erradamente, às vezes parte deles não encaixam bem. E aí acontece também que existe uma memória magnética, né? Então, às vezes, você quer mudar um padrão e não muda, porque o seu duplo magnético foi para uma direção por você mesmo, às vezes. Então, um pensamento, uma crença, uma raiva, uma mágoa, ela se manifesta também magneticamente, no seu corpo magnético, no seu duplo magnético. Então, existe a influência externa, que pode distorcer, e a própria gerada por você. Então, o Agma vem ajudar tanto na proteção, como também numa reconfiguração, no reset desse duplo magnético. Né? Eu vou calibrá-lo até para ele responder a frequências mais espirituais, no sentido magnético. E aproveitando, então, já que a gente está aqui com você e com ele... Passaria mais um comentário também? Não, eu ia fazer uma atividade antes da gente usar esse teu conhecimento para a gente já ativar isso. É que o duplo magnético, você projeta ele para o futuro, porque quando você imagina que vai ser sempre assim, não sei o quê, você está criando uma polarização futura para esse duplo magnético sempre retornar a esse padrão que você está gerando ou estão gerando para você. Muito genial. Mesa verde, atualização, já. Muito legal. E a outra coisa que veio, até esqueci, quando eu estava terminando de fazer essas anotações todas, ele sugeriu que a gente fizesse o ritual da prosperidade inteiro, trabalhando com os efeitos do campo eletromagnético no ar, na água, no fogo, na terra e no éter. Então, a gente vai ter um ritual especial agabático. No 25. Então, vai ser interessante, porque vai trazer todos nós para outro nível, né? A gente já não pensa mais só na espiritualidade, a gente está entendendo agora de magnetismo, eletromagnetismo, de ir muito além do que sonha a nossa vã filosofia. Gratidão. Gratidão, Gideon. E se alguém quiser compartilhar alguma coisa, eu vi alguém falar que a Sempre Viva também é muito boa para... Sempre Viva.
Para? Só fala assim, sempre Não, viva na era bom, verdade, mas eu é não uma sei. pergunta. A Anne comentou de usar Ah. sempre viva. Perdão, é que eu estou sem interrogação no meu. Ah, tá bom. Você falou sempre viva? Eu falei, sempre viva é sempre bom. Obrigada. É uma energia incrível para rejuvenescência dos nossos ambientes. Obrigada. Como é que você usa? São as plantinhas, né? Tem os pequenininhos, bonitinhos. Coloca nos áreas muito energias do Wi-Fi e tudo isso. Muito bom. Ou embaixo da cama, ao redor da cama, às vezes, as pessoas que sentam na cama com o celular e tudo isso, né? Ajuda as pessoas a relaxar, para não se relaxar, sentir mais no corpo, sentir mais confortável. Eu acho que a energia eles mandam para nós. Como é que vocês estão se sentindo pós esse trabalho? Tarararam, parararam. Para mim, Ótimo. eu continuo maravilhoso. Assim. Eu vim da academia num dia super corrido e, nossa, deu um negócio muito incrível. Alívio. Muito plena. Ah, que bonita essa palavra. Estou sentindo isso também. Bom, Pato do Precipício, que todo mundo amou, adorou, e tá todo mundo naquele silêncio, como é que ele chamou? De santuário de silêncio digital absoluto. E sentir mais em casa, essa é minha sensação, sentir mais em casa, em mim. Então, prontos? Alguém quer compartilhar alguma coisa antes? Ou cale-se para sempre? Totalmente relaxada, sensação que eu estava levitando. Muito legal. Legal. Eu tô vendo que tá entrando comentários aqui, só eu que não consigo ler, pera. Calma. Agora eu vi. Tem mensagem chegando. Desculpa o pessoal que mandou mensagem, eu não consegui ver. Não consigo ainda. Mas não faz mal. Vamos... Olha quanta gente que eu não via faz tempo. Agora que abriu minha tela. Vamos encerrar plenamente como a gente faz? Enquanto a Ento faz isso. Com muito gratidão, muito respeito, muito amor, sempre, com muito alegria. Estou atrasada. Aí pode ter pesquisa lá. Gente, foi um prazer trabalhar com vocês. Quem tiver curioso de pesquisar o que tem nessa lua, para pedir a interferência humana, para que a gente possa segurar toda a irradiação que está lá, vai ser interessante. Amei esse dragão, Ana! Eu também amei. Gratidão. Até mais. Venha para o curso da casa. Yahoo! Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. Inventamos. Promover um debate, juntar via internet. Gratidão, Maria! Nem coração, Kátia! Raquel! Quem sobrou? Tônia, Tânia, Tati, um abraço enorme, Tati, Ana Cláudia, Ana Paula. Obrigada, Ju, pelo apoio. Obrigada, Ju. E lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Ok,
Ok, pessoal que tem reunião, eu mando o link de novo. Beijo. Beijo, beijo. Tchau.